Que a paz e a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus permaneçam com todos os irmãos. Me acompanhe, por gentileza, irmãos, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós leremos todo o capítulo, do verso 1 ao 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Todos acharam? Diz assim o texto: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Oremos, irmãos. Pai santo e amado, estamos diante do Senhor e da Tua santa palavra e rogamos a Ti, ó Deus, que nos dê iluminação, pois nós sabemos, ó Deus, que não estamos diante de um livro qualquer. Nós sabemos que não estamos diante de um livro de filosofia. Nós estamos aqui diante da Tua santa Escritura, ó Deus, inspirada pelo Senhor, que é poderosa, ó Deus, para nos salvar, para nos advertir, para nos direcionar. Por isso, ó Deus, com humildade, a Tua igreja pede neste momento, abre nossa mente e nosso coração para tudo que vamos aprender de Ti. Que o Senhor me conceda, ó Deus, a condição de passar a Tua verdade, ó Deus, de maneira clara e concisa para a Tua igreja. E que nós possamos, ó Deus, não só ouvir, mas praticar tudo o que leremos e aprenderemos de Ti nesta hora. Nós assim te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Igreja modelo, irmãos. Uma igreja que foi elogiada, que foi engrandecida pelo apóstolo Paulo. E apresentou algumas marcas que saltaram aos olhos do apóstolo Paulo, e por conta disso, ele se dispõe a encorajá-la, a louvá-la pelo comportamento que ela estava tendo, e se dispõe a dizer, olha, você é uma referência para as demais igrejas, as vizinhanças. Igreja modelo, quais são os pontos que se destacam em Tessalônica, ou em Tessalonicenses, que a fizeram a ser essa igreja referência, a ponto do próprio apóstolo Paulo não ter ali o teor de adverti-la, repreendê-la, muito pelo contrário, exortá-la. E o objetivo do apóstolo Paulo era elogiar e continuar, fazer com que ela, na verdade, continuasse firme nos caminhos do Senhor. Uma igreja modelo, características que nós podemos tirar e aplicar na nossa vida, na nossa igreja também. A princípio, irmãos, o que nós podemos observar é que a igreja de Tessalônica, a igreja localizada na Macedônia, uma região populosa ali da Europa, não estava nos planos iniciais do apóstolo Paulo. A palavra de Deus no livro de Atos nos diz que Paulo estava na sua segunda viagem missionária, e a intenção de Paulo era ir para a Ásia, e por 2 vezes ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir até a Ásia, e por 2 vezes o Espírito Santo o proibiu. Mais tarde, o apóstolo recebe uma visão de um varão dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi nesse sentido que Paulo teve o entendimento de que Deus estava ali direcionando ele para pregar o evangelho na região da Macedônia.
específica, não só na Macedônia, mas também ali em região de Filipos, onde Paulo também fundou a igreja de Filipenses e também a igreja de Tessalônica. Essa é a primeira observação que nós podemos fazer, irmãos. Muitas vezes nós, eu, você, não podemos estar nos planos iniciais de qualquer pessoa, mas pela graça de Deus, Deus em sua misericórdia nos coloca nos seus planos e propósitos eternos, fazendo com que nós sejamos alcançados pelo Evangelho, assim como aconteceu com a igreja de Tessalônica. Uma outra situação bem peculiar é que quando Paulo chega a Tessalônica, na região da Macedônia, mais especificamente em Tessalônica, ele, lógico, procura logo as sinagogas, o local onde os judeus se reuniam para estudar a lei de Moisés. E lá ele prega, fala de Jesus, anunciando, expondo a Jesus Cristo, comparando o Velho Testamento com os fatos que aconteceram recentemente, dizendo que tudo aquilo que aconteceu, que estava descrito no Antigo Testamento, estava se cumprindo cabalmente no Senhor Jesus Cristo. E essa foi a primeira parte. Alguns dos judeus se converteram, abraçaram a fé, muitas pessoas que ainda não conheciam o Evangelho se converteram, mas aí é que começa uma grande dissensão, uma grande perseguição é levantada por parte dos judeus que não abraçaram a fé contra Paulo e contra os crentes. Esse foi o primeiro cenário. A igreja começou a passar por uma intensa perseguição. Paulo, então, se vê obrigado a abandonar, de certa forma, sair às pressas de Tessalônica. E aí nós encontramos uma outra situação. Paulo não permanece muito tempo naquela região. A Bíblia fala lá no Atos capítulo 17 que por 3 sábados Paulo expôs as Escrituras, né? Alguns estudiosos dizem que por volta de 1 mês e meio Paulo permaneceu em Tessalônica e depois ele foi para Bereia, onde lá também começou a pregar a palavra de Deus. Então, nós vemos aí 2 situações iniciais. Primeira, uma forte perseguição logo no início da constituição da igreja. A igreja recebendo a palavra com alegria, a igreja sendo edificada, abraçando a fé em Cristo Jesus, mas logo de cara se vê oprimida, se vê acuada por causa de uma forte perseguição. E a segunda situação, Paulo não tem muito tempo para estar ali junto com eles, orientando, advertindo, falando de maneira mais precisa a respeito da fé. Falando de maneira mais clara, instruindo, discipulando de maneira mais intensa e mais minuciosa a palavra de Deus. Uma igreja perseguida, abraçando inicialmente a fé, perseguida e que não tem muito tempo, não tem muito contato com o apóstolo e seus companheiros, Silas e Silvano, que nesse caso aqui é o próprio Silas. Então, uma igreja que passa por dificuldades logo no início, quando abraça a fé, uma igreja que não tem muito tempo de contato com os seus pastores, vamos colocar assim, Paulo, Silas e Timóteo, e que agora meio que se vê isolada ou sem um amparo espiritual daqueles seus líderes. Paulo desce para Bereia e lá prega a palavra de Deus. E a Bíblia fala lá em Atos também que os irmãos de Bereia, eles eram mais nobres do que o de Tessalônica, porque examinavam de maneira cuidadosa aquilo que Paulo expunha, examinavam de maneira minuciosa para ver se de fato o que Paulo estava pregando estava de fato escrito com a lei de Moisés. Os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Mas é interessante, irmãos, que apenas em Atos, eu não tenho conhecimento de um outro local, a Bíblia fazer referência aos irmãos de Bereia. Apenas em Atos ele é citado. Não há nenhum outro registro, não há nenhum outro epístolo dos apóstolos Paulo ou de outros apóstolos fazendo uma menção aos irmãos, à igreja de Bereia, uma advertência, uma exortação, um elogio, assim como ele fez aos tessalonicenses. Mas a Bíblia fala que Tessalônica era menos nobre do que os irmãos de Bereia. E aí nós entramos nesse contexto. Uma igreja que estava passando por uma forte perseguição, uma igreja que não teve muito tempo, muito contato com seus líderes, os apóstolos, por causa da perseguição, teve que fugir para não serem mortos, e uma igreja também considerada menos nobre. Esse é o contexto, este é o cenário que a palavra apresenta a respeito de Tessalônica. E aí, para nossa surpresa, nós lemos uma epístola que Paulo tece elogios a essa igreja, a ponto dessa igreja se tornar um modelo para as demais. Isso nos dá a entender, irmãos, que não é a circunstância, a perseguição, o que não é o tempo de discipulado, ou não é o tempo que nós temos em relação, a nossa comparação em relação a outra pessoa, a outras igrejas, que vai distinguir se nós somos, de fato, nobres, se nós somos, de fato, modelos ou não.
Então, o que é que de fato tinha nessa igreja que, meio diante desse contexto um tanto quanto adverso, a faz tornar-se uma igreja referência, se faz tornar uma igreja modelo? É isso que a nossa palavra de Deus vai nos apresentar. Damos sempre graças a Deus, versículo 2. Por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. 3 marcas que essa igreja tessalônica apresentava: uma fé operosa, uma abnegação no amor e a firmeza na esperança no Senhor Jesus Cristo. A fé deles, irmãos, era uma fé prática. Recentemente, o Igor esteve aqui pregando o livro de Tiago, falando justamente a respeito das obras. Não que as obras sejam o motivo pelo qual nós somos salvos, mas as obras demonstravam a salvação, eram fruto, eram resultado daquilo que nós cremos, daquilo que nós fomos alcançados pelo Senhor. As obras demonstravam aquilo que de fato nós cremos. E assim acontecia com a igreja de Tessalônica. Ela tinha uma fé operosa, uma fé prática, uma fé que era demonstrada e reconhecida através das suas obras. Paulo também enaltece que eles eram abnegados em um amor que não era fingido, um amor que também era demonstrado em obras. Se eu não me engano, em 2 Coríntios, Paulo vai fazer referência aos irmãos da Macedônia, porque partiram deles o desejo, a iniciativa de fazer uma grande coleta para levar os irmãos da Caia. Partiram dos irmãos da Macedônia esse desejo de, mesmo com suas pequenas posses, mesmo na pobreza, eles levantaram uma grande coleta para ajudar outras igrejas que estavam passando também por dificuldades maiores do que a deles. E eles também tinham uma firmeza, uma certeza na esperança do Senhor Jesus Cristo. Essas são as 3 marcas iniciais que demonstravam essa diferença, que fazia com que essa igreja ela se destacasse em relação às demais. E lá na frente, ela vai ser reconhecida como uma igreja modelo. E lá na frente, ela vai ser reconhecida como uma igreja que, de fato, despertava o interesse das demais. Versículo 4 diz: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Isso nos dá a entender, irmãos, que a nossa salvação ela é demonstrada também, através das obras. Isso nos dá a entender que a nossa eleição, o nosso comportamento, o nosso testemunho, o nosso procedimento vai significar, vai dizer se nós pertencemos ou não a Deus, vai dizer se nós fazemos ou não parte da família de Deus. Paulo dizia isso, irmãos, com certeza. Com essas características, com esses procedimentos, nós reconhecemos que vocês são eleitos de Deus. Mas essas características, irmãos, elas não vêm de si mesmo, é óbvio. E essa é uma outra característica que vai fazer com que a igreja de Tessalônica se torne uma igreja modelo. Porque essa fé abnegada, esse amor abnegado, essa operosa fé e essa firmeza no Senhor Jesus Cristo, ela tem uma forte influência. Não por causa dos próprios tessalonicenses, mas por causa do Espírito Santo que estava operando através da pregação e na vida daquela igreja. É o que Paulo vai nos dizer a partir do versículo 5 e 6. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em que em meio muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Até aqui. A influência do Espírito Santo fazia com que eles aceitassem de bom grado a palavra de Deus. A influência do Espírito Santo fazia com que eles abraçassem a fé. A influência do Espírito Santo fazia com que eles entendessem. E por conta disso, eles confirmavam ainda mais a eleição, o chamado de Deus para a vida deles. A igreja de Tessalônica era uma igreja modelo porque ela sofria uma direta influência do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que proibiu Paulo de viajar para a Ásia, o mesmo Espírito Santo que revelou a Paulo que eles deveriam ir para a Macedônia, agora é o mesmo Espírito que está operando na vida deles, fazendo com que eles abram a mente e o entendimento e recebam com alegria a palavra de Deus. Uma igreja modelo, ela tem uma forte influência do Espírito Santo, irmãos. Nada semelhante com o que a gente ouve aí nas demais denominações. Não é uma influência que faz com que as pessoas entrem em transe, não é uma influência que faz com que as pessoas ajam de maneira diferente,
simplesmente uma maneira não normal com o que é corriqueiro, mas é uma fé, uma influência que faz com que você tenha um entendimento, mas que também move o seu coração, que faz com que você tenha um entendimento, mas que faz com que você crê. É uma influência que mexe com o racional, mas que não ignora o emocional. Porque muitos aí só mexem com o emocional, faz com que você tenha transes, emoções, sentimentos. Mas essa não é a verdadeira influência do Espírito Santo. É como Paulo diz, o nosso evangelho não chegou tão somente em palavra. A influência do Espírito Santo ela não se limita apenas de forma racional, apenas um discurso, apenas uma palestra que está sendo dada. Se não houver a influência do Espírito Santo, não tem aquela pessoa mais eloquente, não tem aquela pessoa mais sábia no falar, que vai afetar, que vai converter, que vai operar na vida da pessoa. Tem que haver a influência do Espírito Santo. E assim ocorreu na vida dos Tessalonicenses, porque eles tinham a influência do Espírito Santo. Que o Espírito Santo também continue nos influenciando, irmãos, e operando nesta igreja. No versículo 6, com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. A igreja, ela estava passando por intensa perseguição, a igreja não tinha tanto tempo de convívio e discipulado com o apóstolo, a igreja que era considerada menos nobre do que de Bereia, mas o Espírito Santo, operando de forma tão intensa, fazia com que eles recebessem a palavra e permanecessem firmes. Fazia com que eles recebessem a palavra e não desviassem da fé. Porque é normal, é muito fácil servir a Deus enquanto tudo vai bem. É muito fácil servir a Deus enquanto as coisas estão caminhando, enquanto você está sendo abençoado, enquanto as coisas estão dando certo. Mas imagine, você recebe a palavra e logo de início você recebe também a perseguição. Você vai pagar o preço por aquilo que você está crendo. Mas isso não gerava um pesar, não gerava uma tristeza, não gerava um sentimento de desistência. Poxa, eu não vou continuar porque senão eu corro o risco de perder a minha vida. Pelo contrário, eles tinham alegria. Essa alegria do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito estava operando na vida deles. Assim como acontecia na vida dos apóstolos. Os apóstolos eram açoitados, os apóstolos eram perseguidos. Aconteceu com Pedro e João no livro de Atos. Eles foram presos pelas autoridades judaicas, foram açoitados, mas eles se consideravam dignos, regozijavam por se considerarem dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. E assim estava acontecendo com eles, irmãos. E Paulo diz, vocês estão se tornando nossos imitadores. E vocês estão se tornando imitadores de Cristo. Porque os apóstolos assim faziam. Mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo torturados, mesmo sofrendo a penalidade por causa da fé deles, eles não deixavam de proclamar esse nome, eles tinham essa alegria dentro deles. Quem ora de fora diz, não, esse povo é maluco. Quem ora de fora vê Paulo e Silas presos na prisão, cantando louvores a Deus, esse povo é doido. Assim como o povo estava no cárcere, estava olhando para eles sem entender nada. Mas é a influência desse Espírito que te dá a certeza daquilo que você crê. E fazia com que aquela igreja se tornasse essa referência, esse modelo. Vocês estão se tornando nossos imitadores, irmãos, e do Senhor, porque também acontecia isso com o Senhor Jesus. Jesus era oprimido, Jesus era todo o tempo estava sendo, buscavam-se meios para tentar acusar Jesus, buscavam-se meios para tentar condenar Jesus. Jesus o tempo todo estava passando por esse momento de pressão, mas ele tinha prazer constante em estar passando a palavra de Deus, porque ele recebia diretamente essas palavras. Aquilo que vocês estão ouvindo não vem de mim mesmo, diz Jesus, sim daquele que me enviou. E Jesus constantemente tinha o prazer de sentar com uma pessoa ou com uma multidão e anunciar a palavra de Deus. Assim estava acontecendo com os Tessalonicenses, irmãos. Pela influência forte do Espírito Santo, eles estavam recebendo a palavra de Deus, eles estavam convictos da fé deles. Eles estavam se tornando imitadores de Paulo, Silas e Timóteo e do Senhor Jesus Cristo. É assim que Paulo também diz, sejam meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. É imitadores no momento da dificuldade, no momento das lutas, continuarem firmes, sabendo que existe uma recompensa, sabendo que a fé no Senhor, ela não é vã. E isso, irmãos, vai gerar uma repercussão. E isso vai gerar um rebuliço. Esse comportamento não vai ficar restrito àquela comunidade, não vai ficar restrito àquele local. Esse comportamento, ele começa de dentro, mas uma hora ele vai transbordar. Uma hora vai chegar ao conhecimento de outros irmãos, uma hora vai chegar ao conhecimento de outras igrejas. Foi o que aconteceu.
Versículo 7, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque, versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Esses irmãos, eles não ficaram isolados. A esfera deles cresceram, o raio de ação deles cresceram. Não porque eles tinham missionários, não porque eles tinham pastores que saíam para evangelizar, mas o testemunho pessoal, o testemunho vivo daquela igreja não se restringia àquele local. E aí, aquela conversa, né, de boca em boca, olha o que está acontecendo naquela igreja da Macedônia, olha o que está acontecendo naquela região, olha o que está acontecendo com aqueles irmãos. Mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de problemas, eles estão felizes, eles estão alegres. E isso influencia, isso faz com que as outras igrejas elas também se contagiem. E isso faz com que Paulo dê um grande elogio. Poxa, eu não tenho necessidade de acrescentar coisa alguma em relação a vocês. Vocês estão tendo um procedimento exemplar. Vocês estão tendo um procedimento louvável. A fé de vocês não precisa ser acrescentada em coisa alguma. Não existe nada melhor ou mais louvável para quem ensina, para aquele que é professor, em saber que o seu aluno, o seu discípulo, eles estão seguindo justamente aquilo que estão sendo passado. Não há nada mais especial para aquele que ensina em saber que, de fato, aquele grupo que ele está ministrando, que ele está discipulando, está, de fato, cumprindo com aquilo que está sendo ensinado. E eles dizem assim, ó, não tenho necessidade de acrescentar coisa alguma, vocês estão no caminho certo, vocês estão caminhando. Irmãos, que maravilha seria, ou é melhor, que maravilha não é ouvir isso do nosso próprio Deus, do nosso próprio Senhor Jesus. Quando Ele se manifestar, quando uma vez Ele falou, porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem se manifestar? Poxa, que maravilha seria ouvir, ou será ouvido o nosso próprio Jesus. Não tenho absolutamente nada para acrescentar a esta igreja, não tenho nada para acrescentar na vida de vocês, porque vocês seguiram justamente aquilo que estava ordenado, aquilo que foi ensinado pelos meus mensageiros, meus apóstolos, aquilo que eu mesmo ensinei, e vocês não têm nada a que se acrescentar. Uma igreja, irmãos, que mesmo em um cenário completamente adverso, como eu sinalizei logo no início, por conta da tribulação, da perseguição, por conta desse pouco tempo, esse pouco convívio que o Paulo teve com eles, isso é tão significativo, irmãos, e é tão relevante porque Paulo, em determinados momentos, em determinadas igrejas, ele passou um bom tempo. Por exemplo, se eu não me engano, na igreja de Éfeso, ele ficou 2 anos e meio ensinando e pregando a palavra. E uma igreja que ficou, de certa forma, órfã desse ensinamento mais claro, mais preciso, e uma igreja que era considerada menos nobre. E aí você vê uma reviravolta, você vê o agir poderoso de Deus no Espírito Santo, fazendo com que essa igreja permaneça firme, mesmo diante das tribulações, fazendo com que essa igreja receba a palavra de Deus com alegria, fazendo com que essa igreja se torne uma referência, um modelo para as demais igrejas. E Paulo fala no versículo 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus verdadeiro. Paulo falando ainda do testemunho que estava sendo dado a respeito da igreja de Tessalônica, e o agir e a maneira como que eles abandonaram, eles se converteram dos seus maus caminhos, deixaram os ídolos, e começaram a servir a Deus verdadeiro. Conversão, irmãos, uma mudança brusca, uma mudança radical de caminho, uma mudança radical de maneira de pensar e maneira de agir. Foi isso que aconteceu na igreja de Tessalônica, quando eles receberam a palavra. Eles rapidamente deixaram seus caminhos, rapidamente deixaram a idolatria. Aquela região que era uma região repleta de deuses, de ídolos, os deuses gregos, os deuses inventados pelas pessoas, pela chuva, para o sol, pela colheita, eles rapidamente, ao ter o contato com a palavra de Deus, rapidamente, ao ter o contato com o Evangelho, rapidamente, ao saber quem é o Deus verdadeiro, Deus soberano, eles abriram mão de tudo, abandonaram os ídolos e se converteram ao Deus verdadeiro. Uma igreja modelo, irmãos,
é uma igreja de fato convertida. É uma igreja de fato que abandonaram os seus ídolos, abandonaram o seu desejo egoísta, abandonaram os seus projetos mesquinhos, abandonaram, abriram mão de tudo e serviram e servem ao Deus verdadeiro. Uma igreja modelo, irmãos, ela também tem uma forte esperança, como Paulo falou logo no início. Ela tem uma forte esperança, ela tem um forte desejo. Uma igreja verdadeira, ela não pode viver sem a expectativa ardente da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja modelo, ela não pode viver sem esse desejo, sem essa vontade de ter um contato, de ter essa companhia do Senhor Jesus Cristo. Ela não pode viver sem desejar a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Isso é tão interessante que nos próximos capítulos e nas outras epístolas, Paulo tem até que dar uma chamada de atenção à igreja, porque eles tinham esse desejo tão forte da volta de Jesus, que alguns estavam até deixando de trabalhar, porque eles sabiam, eles achavam que Jesus ia voltar amanhã ou depois de amanhã, então eu não preciso trabalhar, não preciso comer, vestir. E Paulo diz, não, a vida cristã ela não está desassociada, o seu proceder cotidiano não está desassociado da sua fé. Você não pode abrir mão de uma coisa em detrimento de outra. Vocês podem sim continuar aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, vocês devem continuar aguardando e tendo esse zelo, mas não deixem de trabalhar. E Paulo chama e diz, porque aquele que não quer trabalhar também não pode comer. Mas é uma característica, uma marca da igreja, irmãos, um modelo existente em Tessalônica. Eles tinham esse desejo da volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a igreja ela pode ser atuante, ela pode ser operante, ela pode fazer missões, ela pode fazer tudo, mas uma marca que não pode ficar esquecida é da volta do Senhor Jesus Cristo. Tem igrejas hoje que não pregam a respeito da volta de Cristo, tem igrejas hoje que não mencionam a Cristo, tem igrejas que parece que não querem nem que Jesus volte. Varões galileus, por que vocês estão com os olhos fitos nos céus? Disse os anjos a Pedro e os demais. Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir voltará da mesma maneira. Esse é o desejo que deve existir em nossos corações. Recentemente, em comemoração ao aniversário da nossa igreja, o pastor Glaciano estava aqui falando justamente dessa igreja, do cuidado pastoral do apóstolo, do cuidado, do zelo, porque Paulo, longe, estava preocupado em saber se de fato a igreja estava firme por causa dessa intensa perseguição. E Paulo envia Timóteo para dizer, vai lá, Timóteo, vê como é que está a fé dos irmãos. Timóteo regressa, dizendo, Paulo, a igreja está bem, a igreja está firme, a igreja está progredindo, Paulo. A igreja guarda boas lembranças suas, Paulo. A igreja, Paulo, está desejosa em te ver novamente. Ô, irmãos, o nosso supremo pastor um dia vai se manifestar, e um dia nós poderemos dizer, Senhor, nós estávamos ansiosos para vê-lo. Senhor, nós estávamos desejando que o Senhor se manifestasse para que nós pudéssemos vê-lo verdadeiramente como o Senhor é. Não é isso que diz o apóstolo João? Amados, agora vocês são filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ô, irmãos, esse desejo tem que estar latente em nossas vidas. Nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nós podemos fazer projetos, não é errado, mas o desejo de estar com Cristo, como Paulo diz, é incomparavelmente melhor. Esse desejo de se encontrar com Ele tem que estar latente nas nossas vidas, tem que estar latente na vida da igreja. Infelizmente, estão deixando esses princípios, esse desejo de lado. E Paulo diz, se nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. As marcas de uma igreja modelo, irmãos, uma igreja fortemente influenciada pelo Espírito Santo, que a faz suportar as tribulações, que a faz a receber a palavra de Deus com alegria. Uma igreja que mesmo diante das adversidades de um cenário, de um contexto completamente adverso, ela se destaca. E ela influencia, acaba se tornando modelo para as demais. Uma igreja que se converte, que abandona aquilo que está errado e permanece firme nos caminhos do Senhor. Uma igreja que verdadeiramente aguarda e anseia o retorno do Senhor Jesus Cristo. Diante desse cenário, irmãos, como nós estamos? Diante daquilo que nós conseguimos extrair nesse breve momento do apóstolo com a igreja de Tessalônica, como é que nós estamos? Será que nós somos uma igreja modelo? Quais pontos nós precisamos melhorar? Quais pontos nós precisamos aplicar em nossas vidas? Eu estou falando nós somos, falando de forma individual. Se nós somos ou se não se nós estamos, porque a igreja ela não se limita apenas a 4 paredes.
A igreja sou eu, a igreja é cada um de nós que está aqui hoje. Em que quadro nós estamos? Em que situação? Que ponto nós podemos ajustar? E mais, irmãos, quais são os pontos que nós de fato queremos ser referência? Porque eu acho que nós não devemos ser mais ambiciosos, irmãos. Não devemos nos limitar. O presbítero Emanuel eventualmente fala que a igreja aqui de Boca do Rio é referência em relação a pregadores. Porque alguns dos irmãos que vêm aqui, ele sempre fala no presbitério que essa igreja é referência em pregadores, exporta pregadores, como já foi falado aqui do pastor João Marcos, lá em Jequié. Marcelo, perdão. E tantos outros irmãos que vêm aqui e expõem a palavra de Deus. Caleb e Judá, que estão aí buscando o ministério. Tiago e Igor, que vêm aqui e esmiuçam a palavra de Deus de maneira magistral. Mas nós não podemos nos contentar apenas com isso. Não que seja ruim, mas essa igreja tem que ambicionar coisas maiores. Ser referência na pregação, amém. Ser referência nas missões que Vicente constantemente tem falado aqui, presbítero Vicente, a respeito de missões. Nossa irmã Angélica e Luciano já chegaram e mostraram, de fato, o trabalho deles. Nós podemos mais, irmãos. Nós podemos ser referência, ser modelo. A nossa SAF pode ser um modelo, não só para aqui, mas para as demais igrejas. A nossa mocidade pode ser um modelo, não só aqui, mas para as outras igrejas. A UPH, a UCP. Nós temos que desejar, irmãos, ter essa vontade. Lógico que não é pela nossa própria força, mas com o agir poderoso do Espírito Santo. Essa igreja ela pode sim se tornar uma referência. Essa igreja pode sim se tornar um modelo. Essa igreja sim pode ser reconhecida por aquilo que ela faz, por aquilo que ela é, por aquilo que ela vive. Essa igreja pode sim ser reconhecida por desejar fortemente a volta do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa aplicar as características marcantes da igreja de Tessalônica nas nossas vidas. Oremos, irmãos. Pai Santo, pedimos mais uma vez ao Senhor a Tua ajuda. Desta vez, ó Deus, para que essas palavras que o Senhor nos expôs, possa permanecer em nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, com a ajuda do Teu Santo Espírito, buscar, ó Deus, nos assemelharmos a cada dia mais a essa igreja que foi referência. Nós sabemos, ó Deus, que Tessalônica não foi uma igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita, Pai. Perfeito só apenas o Teu Filho Jesus Cristo. Mas desejamos, ó Deus, e temos essa vontade de a cada dia mais crescermos e pedimos ao Senhor que nos molde, que molde esta igreja à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus Cristo, pois Ele é o nosso maior modelo, Ele é o nosso maior referencial. Se nós, ó Deus, a cada dia nos parecermos mais com Cristo, estaremos cumprindo o nosso papel de sermos seus imitadores e faremos, ó Deus, com que outras pessoas, através de nossas vidas, conheçam o nosso Senhor e o nosso Deus. Nos ajude, ó Pai, para que nós possamos reparar aquilo que ainda não está perfeito, que ainda precisa ser corrigido, e nos dá, ó Deus, esse espírito de a cada dia crescermos e estarmos firmes na Tua presença, buscando, ó Deus, não a glória de nós mesmos, não a glória pessoal, ó Pai, mas a glória do Senhor através do nosso procedimento, através do nosso comportamento. Que nós possamos, através do nosso comportamento, ó Deus, evidenciar que nós temos um Deus, que nós somos salvos e que nós temos um Deus misericordioso e que tem cuidado de nós. Pedimos as Tuas misericórdias, ó Pai, nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, e assim confiamos e glorificamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. O Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos sustentado. Que o Senhor nos dê força para suportarmos as dificuldades, ó Deus, pessoais que cada um vive, mas que nossos olhos estejam fitos no Senhor Jesus Cristo, sabendo, ó Deus, que é Ele que nos livra da ira vindoura. É nesse Cristo poderoso e soberano que nós oramos e agradecemos. Amém.